Eu sou o Matheus Medeiros e no vídeo de hoje iremos ver orçamentos. Então, em orçamentos, logo de princípio, o sistema traz o último orçamento que eu estava mexendo, que eu comecei a usar. Eu posso estar vindo na minha grade, nesse botão, exibindo todos e mostrando os orçamentos que foram excluídos, ou se não exibo todos, eu posso exibir os orçamentos que eu mexi nos últimos 7 dias, os orçamentos que foram alterados modificados nos últimos 15 dias, últimos 30 dias, os orçamentos que estão em aberto, os orçamentos que foram enviados, os orçamentos fechados, cancelados e ou perdidos. Então a gente tem aqui a nossa grade principal de orçamento. Então a gente tem o nosso licitante, temos a obra, o status da obra, né? Se é indicação, se tem referências, o custo, o valor de custo daquele orçamento, o valor de venda, o percentual de lucro que eu estou tendo, o total de metro quadrado, o total em quilos, né? Se é crédito da obra, se o crédito já foi baixado, quem que é o orçamentista, a data do orçamento, que dia que foi enviado para o cliente aquele orçamento e a data da última atualização daquele orçamento e a data e o nome do usuário que modificou aquele orçamento. Então você tem o orçamentista e depois tem a data do último usuário que modificou. E aqui o PDF do orçamento, quando a gente gera o orçamento para a versão impressão, a coluna em XLS, em Excel, e o PDF, o markup, que é o resumo de custo do orçamento, né? O resumo de custo. E aqui, quando se transforma em pedido, a via do pedido também fica aqui armazenado nessa grade. E a gente tem o PDF do encarregado e o PDF de produção, tudo vinculado ao orçamento. Então, essa é a nossa grade de consulta aos orçamentos. Então, para a gente saber mais detalhes e informações do orçamento, a gente tem o painel localizado na direita. Clicando sobre ele, ele se expande e selecionando o registro aqui que a gente quer vindo nesse painel e tá informações, a gente clica nesse botãozinho atualizar e ele me traz as informações, tudo relacionado àquela obra, aquele cliente, né? Então ele traz para mim o material, metro quadrado, quanto está saindo de custo, a venda de material, de beneficiamento, de mão de obra, os complementos, as viagens, frete, IPI, impostos, se é recibo de material, se é recibo de beneficiamento, quanto que é recibo de mão de obra, recibo geral, faturamento direto, projetos ou reserva técnica, comissões, desconto especial, crédito, cliente. Aí depois, no final, resumo de custo, né? O resumo de custos versus venda, né? Então o valor que está, quanto está custando o orçamento e por quanto que eu estou vendendo o orçamento e o meu lucro estimado que vai dar naquele orçamento. Então eu tenho os outros orçamentos vinculados à mesma obra. Então o sistema já pega essa obra aqui da Bárbara Cristina, e dessa Bárbara Cristina eu tenho mais esses outros orçamentos na mesma obra, né? E quanto que eles estão saindo. Eu tenho um orçamento me custando 6 mil, estou vendendo por 9, então ele me traz a relaçãozinha dos outros orçamentos daquela obra e o total geral daquela obra, né? O lucro estimado daquela obra e com a relação desses outros orçamentos. E a gente tem aqui embaixo o painel de histórico, onde nós podemos estar armazenando todo o histórico envolvido para aquele orçamento. Então, o que seria vir o histórico? São as informações, né, mensagens, relações com o cliente. Então o cliente disse alguma coisa, encarregado falou alguma coisa, né, tudo que foi conversado, tudo que foi tratado, você pode estar armazenando um histórico, um movimento, né, sobre da relação do orçamento com o cliente. E aqui são a guia de projetos e arquivos, onde que nós podemos estar vinculando, subindo os e-mails. Você pode estar anexando os e-mails aqui, anexando os projetos DWG, DWF, PDF, qualquer tipo de arquivo relacionado àquele orçamento. Você pode estar criando uma nova pasta, estar mandando enviar arquivos relacionados àquele orçamento. E aqui são a relação dos projetos considerados no orçamento. Então, se o orçamento foi levantado através de um escritório de arquitetura que mandou as suas plantas em DWG, em DWF, né, em AutoCAD ou arquivo arquitetônico, você pode estar aqui relacionando o ambiente, o projeto, né, e estar marcando essa relação. Depois, quando for impressa o PDF para o cliente, o sistema informa lá, esse orçamento foi levantado por base dos seguintes projetos relacionados abaixo.
Então, esse aqui é o nosso painelzinho painelzinho complementar do orçamento na grade de consulta principal do orçamento. Depois nós temos aqui o enviar e-mail para o cliente. Quando o orçamento já está pronto para ser enviado para o cliente, esse painelzinho é liberado e a gente pode estar enviando a proposta, o orçamento para o cliente diretamente deste painel. Se você quiser enviar pelo seu próprio programa de e-mail, você também pode. Se quiser enviar pelo sistema, também pode. Para estar iniciando um novo orçamento, a gente vem nesse botão, novo orçamento, e a gente começa a preencher os campos, quem que está solicitando o orçamento, né, quem que é o contato, o cliente para faturamento, para quem que vai faturar, se tiver construtora, quem que é construtora, se houver gerenciadora, quem que é gerenciadora, o escritório de arquitetura, se o solicitante é a própria obra, se não, informa a obra. Então, o que a gente tem? A gente tem o solicitante e a obra. O solicitante, muitas das vezes, é o escritório de arquitetura. E o cliente do escritório de arquitetura é a obra da marmoraria, né? E muitas das vezes, a própria obra já entra em contato direto com a marmoraria e já faz a solicitação do orçamento. Caso contrário, você tem a construtora, né? A construtora tem a sua obra, né? Então, a obra é o cliente do seu cliente. E nós temos aqui o campo do status da obra, você disse se é obra própria ou se é em concorrência. A obra própria é quando a obra já é da própria marmoraria, né? A obra já direta, não tem concorrência, nada, então você deixa marcado como obra própria. Aqui é a parte do título e subtítulo. Então a gente diz se é material e mão de obra, se é beneficiamento e instalação, como a gente vai querer apresentar, só informativo o título, né? Que vimos por meio desta informar os preços para fornecimento de material e mão de obra, e depois total geral de material e instalação. Então é o nosso título e subtítulo para apresentação do orçamento. Depois, não que necessariamente todos os itens devem ser material e mão de obra. Depois, em certos ambientes, certos materiais, você separa, diz que vai um ambiente você só vai fazer mão de obra, o outro ambiente você vai fazer material e mão de obra, e assim por diante, né? A gente vai estar vendo isso logo em seguida depois, no próximo passo. Então aqui são os impostos, né? São os impostos que a gente tem sobre o faturamento no orçamento. Então a gente tem aqui o imposto sobre faturamento do material, a gente tem aqui o imposto sobre faturamento do beneficiamento, o imposto sobre faturamento da mão de obra. Então são os percentuais de impostos de faturamento. E isso você pode estar vendo com o contador da empresa, qual que é o percentual de emissão de nota, né, para faturamento. E aí o sistema faz os cálculos da venda do produto, do material, já com os impostos agregados. E depois nós temos a reserva técnica, né? Então essa reserva técnica em especial, ela é feita sobre o arquiteto, sobre a RT do arquiteto. Então a RT ela é separada sobre material, beneficiamento e mão de obra, e a gente pode estar descontando o imposto dessa reserva técnica, né? Então quando for fazer o acerto, eu posso descontar o imposto. Caso contrário, se não houver, você coloca zero, informe tudo zero aqui, e aí calcula-se a comissão em cima. Muitas das vezes a RT, a pessoa só está indicando o material do cliente, ou vai ganhar só na mão de obra, ou indicou o material, já está tudo do cliente, não é só a mão de obra que vai fazer. Então a reserva técnica é separada por material, beneficiamento e mão de obra. E a comissão do vendedor ela já é vinculada no cadastro de vendedor. Então, conforme você seleciona o vendedor, já é colocado já o percentual de comissão automático, mas você pode estar ajustando o percentual aqui também da comissão do vendedor, né? Depende de como a marmoraria trabalha. E vou pegar um orçamento aqui que já está aberto. Então, a gente tem aqui o nosso orçamento. Vamos para o próximo aqui. Aí a próxima tela é a tela de itens, né? Então pode ver que nós temos aqui um ambiente em esquema de árvore, né? Que dentro do ambiente eu tenho o meu item, e dentro do meu item eu tenho o meu subitem. Então aqui eu tenho um ambiente hall social, e nesse hall social eu tenho um piso
com 18 metros quadrados de placas paginadas. Então essa é a nossa grade de visualização dos itens do orçamento, né? Então tem a coluna aqui toda específica de material, então aqui fala o nome do material, o valor unitário do material, o valor total do material, se calcula esse material é do cliente ou não, o beneficiamento, o valor unitário do corte, o valor unitário do acabamento e o valor unitário do beneficiamento, que é o corte mais acabamento, né? E se calcula esse beneficiamento. Muitas das vezes não vou fazer o beneficiamento, eu vou fazer a mão de obra, né? Ou não vou fazer o material nem o beneficiamento, somente mão de obra, ou material e beneficiamento, a mão de obra fica à parte, né? Então você tem as opções de como vai fazer, e depois o unitário geral é o total geral do item. E aqui a coluna de mão de obra do unitário da instalação, o total da instalação, e se calcula ou não. Então, para estar informando, simplesmente você está clicando em cima e marcando e desmarcando, né? Então, você fazendo assim, o sistema já marca já como calcula ou não calcula. Então, para estar compondo um item do orçamento, a gente vem no botão compor item. Eu vou começar um novo ambiente aqui. Para a gente começar, vou começar como um banho, para eu ter uma ideia de como fazer os itens de lavatório, nicho e assim por diante. Então vamos colocar banho, senhor. É um ambiente interno, informa o material mármore, branco, piguês, aqui, opa, vou pegar o de cima aqui, piguês, branco, piguês, o acabamento desse material é polido. Vou salvar em Enter e vou começar a adicionar aqui um piso, placas paginadas. Então vou colocar que tem uns 10 metros quadrados. Vou colocar o rodapé, colocar o rodapé. Aqui eu começo a fazer a minha memória de cálculo, 2,5 vezes 2 mais 15, dizer que tem 30 metros lineares com altura de 10 centímetros. Então pode ver que o sistema já vai preenchendo aqui automaticamente a descrição do item, tá? Então tem a opção aqui de travar essa descrição. Caso você quiser mexer na descrição, você pode estar travando essa descrição. O produto, quando é tipo coluna, tipo nicho, né, você pode estar mexendo aqui também. Portanto, todavia ele já vem padrão no seu cadastro de produto. Então vou inserir um exemplo aqui de lavatório agora. Então tem um lavatório medindo 1,60 por largura de 60, certo? Então aí eu vou incluir aqui uma saia. Essa saia eu vou deixar aqui em branco, só vou informar a altura da saia. A saia tem 20, vou informar que tem o frontão. O frontão eu vou informar que o frontão tem 25 centímetros de altura, e vou marcar que tem aqui, vou inserir um item que tem furação e chubação de cuba. Então como é que eu faço? Eu vou pegar esses itens, a saia, o frontão e a furação de cuba, e vou colocar eles para dentro do lavatório, que eles são sub-itens do lavatório. Quando eu coloco, o sistema já calculou para mim automaticamente, considerando 1,60 m mais 60 centímetros a lateral já da saia do frontão como padrão, como de costume. Caso não for, caso for as duas laterais, aqui eu faço vezes 2,80, e aqui eu tiro o do frontão, né? Então pode ver que a saia fechou dos dois lados e o frontão ficou só 1,60 m, e a furação para cuba, uma unidade, ele já colocou automático, tudo mediante conforme a quantidade. O sistema já fez o cálculo já dele, tudo automático. Então quando eu fecho aqui a tela, o sistema já traz para mim os acabamentos daquele lavatório. Então ele já incluiu o acabamento reto 2,20, acabamento de meia esquadria, o acabamento reto do frontão, o acabamento reto da saia, o acabamento meia esquadria. Não é acabamento reto, é um acabamento boleado, né? Deixa eu ver se eu tenho acabamento aqui, moldurado, sim. Acabamento boleado duplo, boleado simples. Então boleado duplo, pronto. Colocou lá a metragem, posso estar corrigindo aqui a metragem
da saia, do acabamento. Então, o acabamento moleado posso estar corrigindo, se exibe ou não, se fixa ou não. Posso estar corrigindo, informando o sistema. Por padrão, o sistema já calcula tudo automático, mas você pode também estar fixando, mexendo nessa quantidade dos acabamentos. Então, isso aqui é a quantidade dos acabamentos. Fechou, corrigiu aqui. O sistema já carrega aqui, já traz aqui o banho senhor, pode ver. Aí você tem aqui os 10 metros quadrados, 30 metros lineares do rodapé e o lavatório. Então o lavatório tem o que? É uma unidade, lavatório medindo em 60 por 60, acabamento reto meia esquadria no lavatório. E eu tenho aqui os 2,80 de saia, eu tenho 1,60 de frontão e uma unidade de furação de chubação para cuba. Então o sistema já adiciona já automático e calculando já o metro quadrado de cada produto. O sistema já faz a conta tudo automática da metragem quadrada. Então aqui é um exemplo do orçamento. Eu vou para o próximo. Aí no próximo eu tenho aqui a lista dos complementos disponível para tá colocando naquele orçamento, né? Eu tenho aqui a lista do café da manhã, da hospedagem, que é viagem. Então pode ir que vai indo passo a passo. Então o primeiro foi o início, cabeçalho, o segundo passo foi os itens, terceiro passo complementos, quarto passo viagem, almoço, café da manhã, hospedagem, jantar. Então eu posso estar selecionando aqui e estar arrastando, né? Tá arrastando para estar incluindo a viagem, tá colocando aqui os rendimentos, dia, servente, o custo do dia e etc. Então aqui é opções de cálculo do frete, eu posso estar pesando, isso quando existe frete, só que o frete é a retirar. Se eu colocar a opção calcular frete, eu posso estar preenchendo que veículo que eu vou usar e etc, né? E o sistema faz o cálculo do frete. E aqui são os quantitativos por base dos complementos através dos rendimentos os rendimentos por metro quadrado, né? Então aqui são as observações padrões do orçamento. E aí depois eu seleciono a minha tabela de preço que eu vou calcular meu orçamento no passo final. Então eu peço para calcular. Aí o sistema calculou para mim e trouxe um resumo geral do meu orçamento. Então eu utilizei a tabela de preço e arquitetura. De material está custando 50 mil, estou vendendo por 86 mil, lucro de 36 mil, ou seja, 42% de lucro em cima do material. Beneficiamento está me custando 1.318, eu estou vendendo por 4 mil, vou ter um lucro de 3 mil, ou seja, 69% de lucro em cima de beneficiamento. Instalação está me custando 2 mil, vendendo 3.800, um lucro de 1.700, ou seja, 45% de lucro. E assim por diante, os complementos, as viagens, frete, IPI, né, aqui mostra os impostos de IPI, quanto que vai me custar o IPI, o imposto, né, sobre o faturamento, a reserva técnica, a comissão, a comissão de vendedor, o acréscimo, o desconto, se tem crédito cliente, faturamento direto e recibo. Tudo que está em amarelinho você pode estar rotulando, pode estar mexendo nos valores, né? Posso estar mexendo nesses valores. E aqui depois no final você tem as condições de pagamento. Então as condições de pagamento eu posso estar definindo 33, 33, 40, 30, 30, à vista, né? Então eu vou definir 40, 30, 30. Eu só arrasto e ele já traz para mim as condições, já separando de material, de beneficiamento e de mão de obra. Então sinal 30, 60 dias. A data de vencimento já é estipulada automaticamente pelo sistema. Pode estar mexendo, manipulando aqui a data. E se exibe essa data no orçamento ou no pedido, enfim, pode estar selecionando a conta padrão, a forma de recebimento. Já traz tudo pré-selecionado, já tudo no esquema depois para quando se transformar em pedido, já ir para os lugares certos, né? Então a gente finaliza esse orçamento. Finalizando o orçamento, ele traz para a gente a grade de impressão do orçamento. Então a gente pode estar mexendo no título, né, o subtítulo, aqui o total geral, conforme a execução da obra, conforme o cronograma da obra, né, que é o prazo de entrega e o prazo de execução. Se eu quero converter esse orçamento para dólar, para euro, posso informar minha moeda de conversão. Eu posso estar escolhendo o modo de exibição das minhas colunas no orçamento. Se eu quero exibir o valor unitário individual, o que seria o valor unitário individual? O valor unitário individual seria o valor unitário do material, o valor unitário da mão de obra, o valor unitário do beneficiamento e assim por diante.
e o valor total de mão de obra, valor total de beneficiamento e etc. Ou se não, só exibe um valor unitário geral do item, que o valor unitário geral do item é a soma dos três, do material, do beneficiamento e da mão de obra, já dando o valor do item, do item do orçamento. A gente pode exibir a coluna de quantitativo de metro quadrado. Voltando aqui, a gente pode exibir o subtotal do andar, subtotal do ambiente, subtotal geral do orçamento, o quantitativo em metro quadrado do item, o resumo material. Então são as colunas de exibição de como eu quero exibir o meu orçamento final para o cliente, né? Depois vocês podem estar selecionando o que vocês querem, estar visualizando da forma que vocês acharem melhor. Então aí eu vou configurar a orientação da página como retrato, ou se não como paisagem. Aí eu vou para o próximo. Aqui são os agrupamentos, eu quero agrupar alguma coluna de valor, as relações do projeto, e aqui eu confirmo as observações que eu vou querer no meu orçamento, e aí finalizo. Então o orçamento gera, o sistema gera a versão final do orçamento para mostrar para o cliente. Então aqui está o solicitante, a mesma obra, então está aqui a Bárbara Cristina, né? Então a gente tem aqui o hall social, a gente tem o mar branco Alisson aqui, os 18 metros quadrados do piso, depois nós temos o banho senhor, o mar branco Piguês, 10 metros quadrados, 30, depois o nosso lavatório. Então nós temos aqui o nosso valor do item, né? O lavatório, o conjunto em si do lavatório. Então lavatório medindo 1,60 por 60, né? composto por o item 4.1, 2,80 metros linear de saia, altura de 20 cm, 1,60 metro linear de frontão, altura de 25 cm, acabamento reto, e uma furação e enchumação de cuba, e o valor unitário com seu subtotal. Depois tem o subtotal geral, né, o frete aqui que nós escolhemos a retirar, o IPI que está tendo de 5%, as condições de pagamento, 40% de sinal no boleto, 30%, o prazo para entregar, e depois a taxa de câmbio que é do dia que o sistema imprime, né? E aqui são as observações do orçamento. Então, feito isso aqui, é gerado, já está pronto para ser enviado para o cliente o orçamento. E nós temos a opção de editar a quebra de página do PDF. Então, na minha visualização, não ficou legal aqui, quero que isso aqui venha para baixo, a gente pode estar editando essas quebras, aonde que eu quero que quebra a página, para inserir uma nova página e jogar o conteúdo para uma outra página no PDF, né? E tá tudo certo com a minha visualização, eu posso dar fechar, concluindo meu orçamento, concluir o orçamento, e aí já está aqui o meu orçamento, né, calculado já com os valores de custo, de venda, o percentual de lucro, né, do meu orçamento, a total de metragem quadrada, o total de quilo. Então aqui o meu orçamento aqui pronto, eu posso estar clicando aqui nele, selecionando ele, e aí já é liberado para eu enviar para o meu cliente, né? Já aparece o e-mail do cliente, né? Todos os e-mails do cliente já marcado, e estou aqui, posso inserir aqui a mensagem e depois clicar no botão enviar, e enviar para o cliente, já envia como anexo aquele orçamento. Então eu tenho a opção de estar vindo e sinalizar esse orçamento, posso sinalizar já como enviado, se eu preferir utilizar o meu próprio programa de e-mail, o Outlook, posso estar marcando como enviada, eu posso estar sinalizando que aquela obra é concorrência, que foi perdida, foi cancelada, foi perdida para concorrência, ou trocar a numeração desse orçamento, né? Então a gente tem a opção de revisar, e revisar vai abrir o orçamento e vai marcar como revisão 1, revisão incrementada. Depois nós temos aqui a opção que ele cria opções do orçamento, então opção 1 da revisão 1, opção 2 da revisão 1, opção 3 da revisão 1. Então você cria opções também e revisões do orçamento. Então conforme for feito as revisões do cliente, às vezes o cliente muda, não quer material, quer tira, mudou a cor do material, então você vai mantendo versões do orçamento, do que foi mudado, foi modificado do cliente, né? Nós temos o botão de transferir itens, que eu transfiro os itens de um orçamento para outro orçamento, né? O botão finalizar que eu mostrei, e depois nós temos o resumo, né? Para finalizar aqui a gente tem o resumo. Aí o sistema gera para nós o resumo de custo do orçamento. Então eu sei que de material
para a marmoraria vai me custar 50 mil reais, a marmoraria vai custar 50 mil, então esse aqui é o meu resumo de custo. Então do mármore branco Ariston, né, tá me custando R$ 1.500 e estou vendendo ele por 3 mil e pouco, então de custo total 35 mil do branco Ariston, do branco Piguês está me custando 14 mil. Então, o que vai custar? Depois aqui o beneficiamento e instalação, a estimativa de custo para fazer o frontão, para cortar, né? Para fazer o custo do beneficiamento, quanto custa beneficiar e quanto custa instalar aqueles itens. E depois nós temos os acabamentos considerados. Então tem um acabamento, que é a metragem linear, e o custo informado nele, sendo que esses custos já estão inclusos aqui no nosso frontão, no nosso item, né? Então só fica informativo separando o valor deles dos acabamentos aqui. Depois nós temos o beneficiamento e instalação por metro quadrado. Então um breve resumo para poder entender do valor total de beneficiamento, o valor total por metro quadrado. Então custo por metro quadrado para o serviço de instalação dos materiais e mão de obra e serviço para beneficiamento dos produtos, né? Os valores de custo por metro quadrado de beneficiamento e mão de obra. Depois a gente tem o frete, faturamento e imposto. Então de material, né, 86 mil, 11,61% de imposto, né? Ou seja, 10 mil. Então a gente tem aqui os impostos e faturamento e quanto que vai me custar isso, o faturamento, né? De faturamento para aquele pedido. Então a gente sabe aqui que em total de impostos, né, vai me custar 15 mil. E aí as comissões, quanto que vai custar de comissão. Então total geral dos custos do orçamento, 71 mil de custo, total geral do orçamento 99 mil e um lucro de 27 mil, né? Então esse é o nosso resumo de custo do orçamento. E depois que o cliente aprovar, a gente tem que marcar como enviada. Depois de enviada, a gente tem o botãozinho de fechar orçamento. Fechando o orçamento, é transformado em pedido. Em pedido, depois a gente faz os faturamentos dele, né? Então vai ficar para o próximo vídeo como fechar o orçamento.